Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tapete tem 45 cm de largura, 80 de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 300 gramas da cor 2500 e 300 gramas da cor 2770, ou seja, se você quiser confeccionar o seu tapete só com uma cor, 600 gramas de fio Barroco Max Color dá para fazer esse tapete completo. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e deixo também a marcação de início de cada uma das carreiras. E clicando aqui no vídeo, depois clicando na barra de avanço, abre também os capítulos para você navegar direto no ponto que você precisa aprender. Tem várias dicas nesse vídeo, uma delas é ensinando você a trabalhar com duas cores sem ficar trançando os fios. Então eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal, se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo o cordão inicial para formar o comprimento do tapete, mas você pode trabalhar na largura do tapete também e é exatamente igual, não muda nada a forma de fazer. O total de correntes precisa ser número par, então eu vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha debaixo do fio, girando a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar a laçada, vou buscar o fio que vem do novelo, passando dentro da laçada, já temos a primeira corrente. O total de correntes no cordão inicial precisa ser número par, então vou fazer mais uma corrente, e agora eu vou continuar acrescentando de duas em duas, olha, duas, uma, duas, até que esse cordão fique com o comprimento ou com a largura que eu preciso fazer no tapete. Só lembrando que eu ainda vou fazer um bico de acabamento, então o cordão inicial eu vou fazer um pouco menor. Assim, quando eu fizer o bico, ele completa o comprimento que eu preciso. Então eu vou fazer aqui o cordão de corrente, vou medir e dizer para você a quantidade de correntes que eu fiz no cordão inicial. Completei o cordão inicial e para atingir o comprimento que eu preciso foram necessárias 110 correntes, mas o importante é você medir com a fita métrica para saber se ele tem o comprimento que você precisa ou medir no espaço que você vai utilizar o tapete. Mas não esqueça de deixar o espaço aí para fazer o bico de acabamento, tá? Não fazer as correntes com o comprimento exato porque ainda falta fazer o bico. Aqui eu fiz 110 correntes, mas o importante é que o total de correntes seja número par, então você pode continuar aumentando de duas em duas correntes ou diminuir esse cordão inicial de duas em duas correntes e pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Aqui, olha, após fazer então as correntes formando o comprimento ou a largura que você vai trabalhar, nós vamos voltar na segunda corrente contando da agulha para trás. Eu não conto essa laçada da agulha, então vou contar a primeira. Voltando na segunda corrente eu vou fazer ponto baixo. Porém, eu vou fazer o ponto baixo pegando no avesso da corrente. As correntes na frente, olha, temos os dois fios formando a corrente. Na parte do avesso temos somente um fio. Então, para facilitar, eu vou segurar assim de lado para facilitar aqui para fazer o próximo ponto. Então, voltando na segunda corrente, vou pegar somente o fiozinho que fica mais na parte de trás. Se você introduzir a agulha de forma correta, na frente ficam os dois fios, olha, na frente da agulha. Então, pegando somente o fiozinho que fica no avesso, vou fazer ponto baixo. É importante fazer esse ponto baixo aqui mais apertado, para o canto do tapete não ficar mais bicudo, tá? Não fazer esse primeiro ponto muito solto. E vou seguir, olha, nas próximas correntes também fazendo ponto baixo, pegando somente o fio que fica no avesso de cada uma dessas correntes. E vou seguir assim até chegar no final do cordão só fazendo ponto baixo. Esse ponto pegando somente o ponto do avesso, como eu já disse aqui em outros vídeos no canal, ele deixa essa parte de baixo do tapete exatamente igual, vai ficar o final, não fica diferente. Mas se você encontrar dificuldade para fazer esse ponto baixo, você pode fazer pegando somente a laçada de cima, assim, olha, na parte das correntes, que é mais fácil, né, fazer o ponto baixo pegando desse jeito. Porém, o resultado não fica tão interessante quanto esse aqui. Veja que fica diferente, olha, a parte de baixo se eu pegar somente uma laçada e se eu pegar somente o fio de trás, ele vai ficar com a mesma aparência da última carreira, que será de ponto baixo. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final para eu mostrar para você como fazer a troca de cor e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto baixo em todas as correntes e toda vez que chegar no último ponto, eu preciso fazer a troca de cor. Vou introduzir a agulha, vou buscar o fio, ficar com duas laçadas,
Vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira, posicionei no dedo, vou concluir o ponto baixo. Até aqui eu só estou fazendo o último ponto baixo do cordão inicial. Agora eu vou pegar de volta o fio que eu não vou trabalhar essa próxima carreira. O que eu trabalhei aqui, essa carreira que eu terminei. Vou passar embaixo da agulha, assim, olha, pegando por trás da peça. Embaixo da agulha e por cima do cabo, só para ficar soltando aqui atrás, desse jeito. Agora eu vou pegar de volta o fio que eu vou trabalhar a próxima carreira. Veja que ele já fica escondido aqui, olha. Subindo eu posso fazer uma corrente para prender esse fio. Então vou fazer uma corrente que eu prendo o fio e ainda faço o ponto baixo que eu preciso fazer na lateral para virar o trabalho. Se você quiser trabalhar só com uma cor, aqui no canal tem um vídeo, eu ensinei a fazer esse ponto só com uma cor, sem precisar fazer essa troca. Eu vou deixar o link aparecendo aqui em cima, vai aparecer já já, e aí é só você clicar que vai abrir o passo a passo, tá? Olha aí o link, só clicar nele que vai abrir o passo a passo, então se você quiser fazer só com uma cor, mas assim eu finalizei a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, veja que eu fiz uma corrente e o fio azul mais escuro que eu terminei a carreira está aqui na frente. Eu vou só virar o trabalho, deixando ele na parte de baixo e também já fica na posição correta para eu seguir trabalhando a próxima carreira. Na próxima carreira eu vou esconder esse fio até o final, porque depois, na próxima, eu utilizo ele para trabalhar a próxima carreira. Aqui então temos uma corrente, mas eu vou voltar no último ponto baixo, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio de cor mais clara e vou fazer um ponto baixo. Eu nunca trabalho na corrente que eu fiz para prender o fio. E aqui eu ainda consigo ajustar esses pontos aqui, puxando o fio de cor mais escura que eu deixei de trabalhar. O primeiro ponto é um ponto baixo, o próximo ponto já é um ponto escama. Então vou laçar o fio na agulha uma vez, vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, buscar o fio, sempre introduzir a agulha deixando, olha, abaixo do fio que eu preciso esconder. Vou buscar o fio, temos 3 laçadas. Vou laçar o fio mais uma vez na agulha, vou no mesmo lugar, vou introduzir a agulha, buscar o fio novamente, temos 5 laçadas na agulha. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo nas 5 laçadas de uma só vez e prendo com ponto baixo no próximo ponto. Isso já forma o ponto escama aqui na frente do trabalho. Eu estou trabalhando no avesso, a frente do trabalho vai ser o lado de baixo. Mas esse trabalho é dupla face, dá para usar esse lado também. Vou repetir o ponto escama, vou laçar o fio na agulha uma vez, vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, busco o fio, temos 3 laçadas. Lacei novamente, vou no mesmo lugar, busco o fio, temos as 5 laçadas. Passo tudo de uma vez e prendo com ponto baixo no próximo ponto. Só repetir aqui para você ver, olha. 3 laçadas, 5, passo em todas as laçadas, prendo com ponto baixo. É só seguir repetindo essa sequência até o final, mas é importante de tempo em tempo, aqui após alguns pontos, puxar esse fio que você está conduzindo para não ficar fio sobrando na frente ou no avesso da peça, tá? O fio que estamos conduzindo, olha, já vai formando aqui o efeito do ponto escama, e se você sempre lembrar de puxar esse fio, ele não fica sobrando. Mas se você puxar muito também vai encolher o trabalho. Então só puxe o necessário para deixar ele reto aqui, sem sobrar fio. Eu vou seguir repetindo esse ponto escama sempre do mesmo jeito até o final do cordão. Se você encontrar dificuldade, volte o vídeo um pouquinho. É só repetição, olha, sempre fazendo o ponto escama e prendendo com ponto baixo no próximo ponto. No final eu faço a troca novamente e eu ensino para você como devolver a troca de cor. Já estou chegando no final da carreira e não esqueça de sempre intercalar ponto baixo e ponto escama. Veja que eu fiz um ponto escama, faço um ponto baixo, o próximo ponto é um ponto escama e o último ponto será um ponto baixo. Então, sempre que chegar no último ponto, precisa ser ponto baixo. Se não der certo chegar com ponto baixo no último ponto, pode ser que você tenha feito uma sequência errada, uma sequência com 2 pontos baixos, uma sequência com 2 pontos escamas. Então tem que intercalar para dar certo. Outra coisa que pode ter feito errado aí é o total de correntes no cordão inicial, que precisa ser número par. E voltando na segunda corrente, o total de pontos baixos na primeira carreira vai ser número ímpar. Tem que tomar cuidado para não confundir também. Então aqui, olha, eu vou seguir fazendo. O próximo ponto será um ponto escama, então vou pegar aqui 2 vezes essa laçada para formar 5 laçadas na agulha. Vou finalizar esse ponto. O próximo ponto é um ponto baixo e também o último ponto. Vou ajustar
esse fio para não ficar sobrando, vou no último ponto, vou introduzir a agulha, passando logo abaixo desse fio que eu estou conduzindo, vou buscar o fio que vem do novelo, temos 2 laçadas na agulha. Mas eu não vou finalizar com essa mesma cor, já vou finalizar com a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Então posiciono ele no dedo e finalizo o ponto baixo. Agora eu vou pegar de volta a cor que eu trabalhei, passando na frente da agulha, olha, passando de baixo e na frente, e deixo ela aqui solta para já subir para a próxima carreira, e vou fazer uma corrente já com a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa. Olha só como subiu aqui na lateral o fio com a cor correta, e eu já tenho o fio para voltar conduzindo aqui o fio que eu trabalhei essa última carreira, e assim eu finalizei a segunda carreira do trabalho. Na frente, olha, vai ficar com esse efeito escama. Continuando então, olha, eu tenho o fio que eu terminei a última carreira aqui na frente e fiz uma corrente com essa cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Então eu vou só virar o trabalho deixando o fio na parte de baixo, e assim eu já fico na posição correta para trabalhar a próxima carreira do trabalho. A próxima carreira, ou seja, toda vez que eu fizer a carreira com a mesma cor que eu comecei, será uma carreira de ponto baixo, só ponto baixo. Então eu vou pegar em cima assim, olha, os 2 fios de cada um dos pontos para fazer ponto baixo em todos os pontos. É super fácil identificar esses pontos olhando assim na parte de cima. Não se esqueça de seguir conduzindo esse fio até o final da carreira. Então vou pegar no próximo ponto, vou buscar o fio que vem do novelo e faço ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo. Como eu disse, se você não conseguir identificar os pontos aqui, assim com o trabalho na frente, é só você olhar na parte de cima. Eu estou conduzindo o fio, mas eu vou tirar ele aqui só para você ver, na parte de cima, sempre pegando esses 2 fios. E sempre deixando a agulha abaixo do fio que você quer conduzir, e siga fazendo ponto baixo até o final. Se você fez tudo correto nas carreiras anteriores e fizer tudo correto nessa próxima carreira, ela vai ficar com a mesma quantidade de pontos baixos aqui do início, sempre um ponto baixo a menos do que a quantidade de correntes que você fez. Eu fiz 110 correntes no início, então eu tenho um total de 109 pontos baixos, e assim teremos um total de 109 pontos baixos em todas as carreiras até o final do trabalho, e isso é a garantia de que não vai ficar torto o trabalho, não vai ficar mais estreito. Outra coisa que você precisa tomar cuidado é manter a tensão dos pontos para que os pontos fiquem sempre do mesmo tamanho. Aqui não tem segredo, é só fazer ponto baixo até o final. No final faremos a troca de cor novamente, mas é exatamente igual à primeira carreira. Mas para não sobrar dúvida, chegando no final, eu mostro para você mais uma vez como fazer a troca de cor para seguir fazendo o seu trabalho. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos, e chegando no último ponto, nós vamos fazer a troca de cor novamente. É exatamente igual ao que já fizemos nas carreiras anteriores, e eu vou seguir fazendo a mesma coisa até o final do tapete. Então, só para relembrar, eu vou chegar aqui, olha, no último ponto. Não se esqueça de pegar os 2 fios que formam o último ponto. Sempre 2 fiozinhos aqui, olha, na parte de cima, que formam o último ponto. Vou buscar o fio, deixando 2 laçadas na agulha. Vou agora trabalhar com a nova cor, né, com a cor que eu vou fazer os pontos escamas. Vou finalizar esse último ponto e ajustar para que fique com o mesmo tamanho. Vou buscar de volta aqui o fio que eu terminei de trabalhar essa carreira, passando na frente, logo abaixo da agulha, desse jeito, e depois passando assim, olha, no cabo aqui da agulha também, solto ele aqui na parte de cima e faço uma corrente para deixar pronto para começar a próxima volta e para prender esse fio aqui também que eu terminei a carreira. Posso puxar ele um pouco para ajustar, e aqui na lateral, olha, vai ficando correto, vai ficando certinho aqui a lateral, e já vai fazendo a troca de cor da forma correta. E ele já fica, olha, na posição de esconder ele para levar até o final dessa carreira novamente. Veja que ela é toda em ponto baixo, exatamente igual à primeira. Então, na próxima carreira, eu vou trabalhar com o azul mais claro e vou fazer exatamente o que eu fiz na segunda carreira, que são os pontos escamas, intercalando com ponto baixo. E eu finalizei, então, a carreira de número 3. Vou começar a próxima carreira, mas eu vou aproveitar para dar uma dica para você, para não deixar embolando os fios aqui, né, trançando os fios na hora de fazer a troca de cores. Veja que eu fiz a troca de cor, deixei o fio já na posição para trabalhar, eu vou virar para fazer a próxima carreira. Até aqui, olha, os meus novelos estão separados, os fios não estão embolados, está tudo certo até aqui, né? Só que eu só terminei de fazer a carreira e posicionei o fio. Na hora de virar o trabalho e deixar ele na posição correta para fazer a próxima carreira, veja que ele já vai ficar cruzando assim um com o outro. E para resolver isso de forma bem fácil, não ficar trançando os fios um no outro, desse jeito assim, toda vez que você girar,
né, que você fizer a troca de cor, ele vai trançar uma vez. E se você deixar várias vezes, vai ficar bem difícil depois trabalhar. Então, para resolver o problema é super fácil. Eu só vou pegar o novelo que está aqui do lado esquerdo, passando por cima e deixar ele do lado direito. Ele está assim, olha, nessa posição. Então eu vou pegar o novelo do lado esquerdo, passando por cima, coloco aqui do lado direito, nem preciso mexer aqui nos fios. Parece tudo embolado, mas não, olha, eles estão separados, prontinhos para eu voltar com a próxima carreira sem dor de cabeça. Então você pode fazer assim todas as vezes que for trabalhar o seu crochê com duas cores. Aqui eu vou voltar no último ponto, né? Já estou com a cor na posição correta de trabalhar a próxima carreira. Vou voltar no último ponto baixo, introduzindo a agulha na parte de cima, faço ponto baixo. Então o primeiro ponto de toda a carreira, ponto baixo. O segundo ponto, eu estou trabalhando agora os pontos escamas, então o segundo ponto eu vou laçar o fio na agulha, vou introduzir e buscar o fio uma vez, laçar novamente na agulha, no mesmo lugar, buscar mais uma vez, para fazer o ponto escama. Em seguida, prendo com ponto baixo no próximo ponto. É só a repetição mesmo da segunda carreira. Eu vou fazer sempre assim, uma carreira de ponto baixo voltando com a cor mais escura e uma carreira de ponto escama intercalando com ponto baixo com a cor mais clara. Vou fazer aqui mais um pouquinho para você ver o resultado. Após prender com ponto baixo, estou fazendo o ponto escama, prendo com ponto baixo. Lacei o fio na agulha, vou no próximo ponto, laço novamente, busco mais uma vez, temos 5 laçadas, finalizo o ponto escama. E prendo com ponto baixo. E é só seguir fazendo assim, até o final do tapete eu vou fazer a mesma coisa. Quando chegar no final dessa carreira eu vou fazer a troca de cor e voltar fazendo o ponto baixo. Chega no final, troco a cor, volto fazendo o ponto escama intercalando, olha, já vai formando aqui o efeito na frente do tapete. Se a qualquer momento você ficar em dúvida de como faz esse ponto, clica aqui no vídeo, veja que logo abaixo do vídeo tem o título, né? E na frente do título tem uma seta. Clicando nessa seta, abre a descrição, onde eu deixo as informações, e abre também os capítulos, e você pode clicar e ir direto onde você precisa aprender. Eu vou seguir repetindo assim essas carreiras, só intercalando uma carreira de ponto escama, uma carreira de ponto baixo, até atingir a largura. Eu fiz o cordão inicial com o comprimento, então eu vou trabalhar até atingir a largura que eu preciso. Mas não se esqueça, eu vou trabalhar a largura já contando que depois eu vou fazer o bico de acabamento. Então, um pouco antes de atingir tudo que eu preciso no meu tapete, eu paro de fazer para fazer o bico de acabamento. Se você fez o cordão inicial com a largura do trabalho, é só você seguir até atingir o comprimento. É a mesma coisa, você pode fazer a passadeira trabalhando na largura ou no comprimento do mesmo jeito. Eu vou seguir fazendo então até atingir a largura que eu preciso, e aí eu mostro para você como adaptar um bico de acabamento de forma bem fácil. Continuei repetindo as carreiras até formar a largura que eu preciso. Aqui no meu tapete eu fiz um total de 26 carreiras com o azul mais claro, que é esse ponto escamas, e fiz 27 carreiras com o azul mais escuro, para que a última carreira termine exatamente igual essa primeira, olha. Então, uma carreira a mais com o azul mais escuro para terminar igual. Inclusive o topo aqui da última carreira fica exatamente igual fizemos na primeira, ao fazer pegando o fio de trás de cada uma das correntes para fazer o ponto baixo. Aqui, olha, na última carreira eu estou chegando já ao final da última carreira e eu continuo conduzindo o fio de cor mais clara até chegar aqui no final. Assim eu consigo manter a espessura desses últimos pontos, conduzindo esse fio, e no final eu posso cortar sem precisar fazer arremate dessa cor mais clara. Eu vou chegar aqui então até o último ponto para você ver que eu vou cortar o fio sem precisar fazer arremate das pontas de fio. Penúltimo ponto, já vou cortar para ele ficar escondido aqui no meio. Vou até cortar um pouco maior para depois que fizer o ponto aqui puxar e cortar a sobra direitinho. Aqui, olha, eu vou fazer no último ponto pegando os dois fiozinhos. Vou fazer o último ponto, não preciso fazer troca de cor. E agora eu vou só puxar então essa cor mais clara e cortar totalmente aqui para não ficar aparecendo. Como já conduzimos ela ao longo do comprimento do tapete, não precisa fazer arremate, porque tem muito fio escondido aqui nessa última carreira, e assim eu terminei então de formar aqui a largura do meu tapete. Completei a largura do tapete e agora eu vou começar a fazer contorno com ponto baixo para depois adaptar o bico de acabamento. Mas se você quiser fazer um bico franja, tassel, por exemplo, nem precisa fazer o contorno com ponto baixo. É só fazer o tassel direto aqui na lateral do tapete, é só escolher uma das duas cores e fazer o tassel na mesma direção.
Aqui no canal tem vídeo ensinando a fazer o tassel, então vou deixar o link aqui em cima e é só você adaptar aqui nessa peça que vai ficar legal. Aqui no meu tapete eu fiz a última carreira toda em ponto baixo, então eu vou colocar um marcador no último ponto, porque é nesse ponto que eu vou fazer o canto do tapete. Então na direção do último ponto baixo, eu estou colocando um marcador para facilitar e não errar na hora de formar o canto aqui do tapete. Vou devolver aqui a agulha na laçada e temos aqui então o marcador de onde será o canto do tapete. Vou aproveitar para colocar um marcador aqui também no próximo canto. Então na direção do fio, né, esse fio que está sobrando, é na mesma direção que foi feito aqui o último ponto baixo com a cor mais clara. Vou colocar um marcador aqui também, olha, na direção do último ponto. Se você prestar bastante atenção, temos dois fios aqui, olha, na direção de cada um dos pontos. Então, nos últimos dois fios que formam o último ponto, eu estou colocando um marcador. É exatamente onde sai aqui o fio que ficou sobrando, não tem como errar. De volta aqui, então, após o último ponto baixo, eu vou fazer uma corrente de espaço. Essa corrente eu não vou utilizar para finalizar a volta. Eu só fiz ela para dar distância de fazer o próximo ponto. E os próximos pontos eu vou fazer sempre na divisão das cores. Na divisão entre a cor mais escura e mais clara, depois, olha, na divisão novamente, na divisão, assim, se você contar, tem sempre um ponto no início da cor e no final. No início e no final, na divisão das cores, tá? Em todas as divisões de cores, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou começar fazendo na divisão das duas primeiras cores aqui, então, olha. No mesmo lugar que foi feito o ponto, faço ponto baixo. Na próxima divisão de cores, aqui, vou introduzir a agulha e fazer ponto baixo. Na divisão das cores foram feitas as trocas, então nós temos os pontos feitos na divisão. Então é só introduzir a agulha no mesmo lugar para fazer o ponto, olha, na mesma direção que foram feitos os pontos na hora de fazer a troca. Veja que eu estou fazendo os pontos baixos sempre na divisão das cores e vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Já estou chegando no canto, fazendo os pontos baixos sempre do mesmo jeito, sempre na divisão das cores. Aqui no final, não posso errar, olha, tem que fazer exatamente igual. Ponto baixo aqui na divisão das cores. Novamente, olha, ponto baixo na divisão das cores ainda não é no mesmo lugar que está o marcador. Um pouquinho antes, veja que eu vou introduzir a agulha um pouquinho antes, olha, um fio antes de onde está o marcador. Vou aproveitar e deixar esse fio de cor mais clara aqui para o lado direito, para prender ele também, e depois eu faço o arremate dele com a agulha de tapeceiro. Então, esse aqui eu deixei solto aqui para o lado direito. O próximo ponto eu vou fazer na mesma direção que está o marcador. Então, vou introduzir a agulha e vou retirar aqui o marcador para facilitar a visualização do ponto. Mas veja que eu introduzi a agulha no mesmo lugar que eu coloquei o marcador. Vou fazer o primeiro ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço. Vou voltar no mesmo lugar, olha, puxando aqui a ponta de fio, dá para ver. Vou só girar o trabalho e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Agora vou ajustar puxando essa ponta de fio e vou continuar fazendo ponto baixo e escondendo aqui a ponta de fio de cor mais escura. Os próximos pontos eu vou fazer na direção de cada um dos pontos baixos. E em cima deles, olha, dos pontos baixos, nós temos os dois fiozinhos que deixamos aqui na primeira carreira. Se você fez pegando somente um fio na parte de cima e não do avesso, aqui tem só um fio, não tem problema. Pode pegar esse fio e fazer ponto baixo na direção dele. Então aqui, olha, o próximo ponto aqui, na direção do segundo ponto baixo, já que o primeiro eu fiz o canto, né? Onde estava o marcador, eu fiz um ponto baixo, duas correntes, novamente ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo agora até o próximo canto, super fácil, aqui não tem como errar, já que nós temos os dois fios na parte de cima de cada um dos pontos baixos. Aproveito para esconder esse fio, então sempre que saio com a agulha abaixo do fio para esconder e faço ponto baixo. Vou seguir assim até chegar no próximo canto.
Já estou chegando no canto novamente e apesar de não ter colocado aqui um marcador, esses cantos, né, os dois próximos, são bem fáceis de identificar porque nós temos ponto baixo e temos os dois fios assim na parte de cima de cada um dos pontos. Então, olha, dois fios formando o penúltimo ponto, dois fios formando o último ponto que fica também na direção do primeiro ponto baixo que foi feito aqui com o azul mais claro. Fica na mesma direção e só pegar os dois fios assim na parte de cima. O próximo canto também eu nem coloquei marcador, é do mesmo jeito, é só você contar os dois fios, os últimos dois fios aqui, olha, são do primeiro ponto. Então nem precisa colocar marcador nesses dois cantos, são bem mais fáceis de identificar. Aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo, então até o último ponto. Vou seguir aqui, olha, ponto baixo no próximo, no penúltimo e ponto baixo na direção do último ponto, pegando os dois fios, vou fazer ponto baixo. Para formar esse canto, vou fazer duas correntes de espaço, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo e vou fazer ponto baixo também, só girei aqui o trabalho, vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Pronto, já tenho o canto do tapete. Agora eu vou seguir nessa próxima lateral e a regra é a mesma que eu ensinei lá no início. Ponto baixo na divisão das cores. Aqui, olha, eu fiz no alto do ponto baixo. Então, próximo na divisão das cores. Ponto baixo na próxima divisão de cor. Aqui, olha, já fica a divisão das duas cores. Então, já faço ponto baixo nessa direção. Novamente na divisão das duas cores. Só fazer assim até chegar no próximo canto. Sempre fazendo ponto baixo na divisão das cores. Já estou chegando no canto novamente, fazendo ponto baixo só na divisão das cores. O próximo aqui, então, olha, na divisão, na última divisão entre as duas cores. E o último ponto, então, na direção do primeiro ponto baixo já no comprimento do tapete. Veja, pegando os dois fios, vou fazer um ponto baixo, duas correntes de espaço, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo para fazer mais um ponto e formar o canto do tapete. Pronto, agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos e aqui é bem mais fácil do que na outra lateral, porque aqui foi feito ponto baixo mesmo, né, e não as correntes, então os pontos aqui são mais tranquilos de fazer, no outro lá é um pouco mais apertado. Nesse aqui é mais tranquilo, vou seguir fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos baixos, pegando sempre os dois fios assim na parte de cima de cada um dos pontos, até chegar no próximo canto, que é o último canto onde eu comecei a volta, e nós temos um marcador. Ele ainda está arredondado, então quando completar a volta eu vou deixar esse canto exatamente igual a todos os outros. Já estou chegando no final da volta e aqui no final eu preciso fazer esse canto. Olha, eu comecei fazendo já na lateral, né? Coloquei aqui um marcador no último ponto baixo, é no ponto que tem o marcador que eu vou fazer o canto. Então vou fazer ponto baixo até o penúltimo ponto. Agora eu vou remover o marcador e vou fazer o canto nesse mesmo lugar. Então, olha, na direção do ponto que estava o marcador, vou fazer um ponto baixo, duas correntes de espaço, e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Só girar o trabalho e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar. Se você não tem agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo na direção do primeiro ponto que foi feito aqui na lateral do trabalho, ou seja, na divisão das cores. Então, é só fazer ponto baixíssimo, introduzindo a agulha, pegando os dois fios assim na parte de cima e fazer o ponto baixíssimo para finalizar a volta. Assim já fica pronta essa volta se você não for fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Inclusive, se você quiser continuar fazendo a próxima volta com essa cor, é só fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto e seguir no próximo ponto, pegando o ponto baixo assim só com um fiozinho de cada um dos pontos que foram feitos na volta anterior. Olha, fazendo com a mesma cor, que o restante é exatamente igual. E na hora de finalizar, você vai fazer ponto baixíssimo na corrente aqui que foi feito para dar a altura do primeiro ponto. No meu trabalho eu vou fazer o arremate da cor, porque a próxima volta eu vou fazer com a cor mais clara, com esse azul mais claro. Então, olha, ao fazer as duas correntes de espaço, eu vou fazer ponto baixo no mesmo lugar e vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros, vou cortar.
e vou puxar todo ele aqui então nesse último ponto e vou fazer o arremate do último ponto com a agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha, eu vou pular esse primeiro ponto, onde faria aqui o ponto baixíssimo, vou no próximo, ou seja, na divisão já da cor seguinte. Então, vou pegar de trás para frente os dois fios, veja que eu pulei o ponto que faria a finalização com ponto baixíssimo. Vou passar todo o fio para frente e depois vou passar de cima para baixo no último ponto, ou seja, no ponto baixo que eu fiz aqui no mesmo lugar. E depois passo dentro do primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso da peça, assim, olha. Passando o fio todo para o avesso da peça, é só ajustar que ele vai formar novamente o alto do ponto aqui, os dois fiozinhos no alto do ponto, para que fique perfeito aqui esse canto, olha, não fica arredondado. No avesso da peça é só esconder o fio aqui o máximo possível, costurando ele, pegando somente os fiozinhos do avesso. Veja que eu costurei deixando aqui um espaço bem grande para esse fio não ficar soltando. E vou voltar, pulo um ponto e volto costurando no avesso também para não aparecer o fio lá na frente. Não preciso costurar até o final de volta, só puxar aqui alguns pontos para esse fio não ficar soltando. E aqui eu posso cortar a sobra. Tenho aqui também, olha, as outras pontas de fio. O fio mais escuro, como você viu, eu conduzi, né? Continuei prendendo ele aqui com ponto baixo, então esse eu posso cortar sem precisar fazer, continuar escondendo esse fio. Então já ficou preso aqui com os pontos baixos. Já o fio de cor mais clara eu não escondi, então ele está solto aqui ainda, vou colocar na agulha e esconder ele com a agulha de tapeceiro. Aqui segue a mesma regra, vou só costurar ele no avesso para não aparecer lá na frente, costurar por alguns pontos, pular um ponto e voltar costurando na direção contrária. Fiz o arremate então das pontas de fio, olha, tem o tapete com a primeira volta de ponto baixo, ele já fica legal desse jeito, mas agora eu vou mostrar para você como fazer as próximas voltas. Para fazer a próxima volta eu vou utilizar o azul mais claro, a mesma cor que eu utilizei aqui no tapete, que é a cor 2500. Vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar no dedo e você pode começar em qualquer ponto aí no trabalho, seja no comprimento, na largura. E em cima de todos os pontos baixos nós temos assim dois fios, mas eu vou trabalhar pegando somente um fio que fique mais na parte de baixo, tá? Sempre um fiozinho para deixar um detalhe aqui na frente. Então eu vou introduzir a agulha em um dos fios, vou buscar o fio que vem do novelo, forma uma laçada e depois uma corrente para dar altura do primeiro ponto baixo. Os próximos pontos eu vou seguir pegando somente um fio, mas eu vou aproveitar para esconder também a ponta de fio que eu deixei aqui para fazer o arremate. Só deixar ele assim logo acima da agulha para fazer o próximo ponto baixo pegando o fio que vem do novelo. Eu vou seguir fazendo esses pontos baixos do mesmo jeito até chegar no canto, e todos os cantos são feitos exatamente iguais. Na volta anterior nós fizemos duas correntes para formar os cantos, então agora fica fácil porque todos eles estão exatamente iguais. Já estou chegando no canto, fazendo ponto baixo em todos os pontos, e eu vou fazer, olha, até chegar no último ponto baixo. Logo à frente, temos aqui as duas correntes que foram feitas para formar o canto. Então eu vou fazer ponto baixo na direção da primeira corrente, também pegando somente um dos fios da corrente. E aqui eu já deixei de conduzir a sobra de fio, tá? Olha, conduzi até aqui. Aqui eu posso cortar que já não vai ficar soltando. Fiz ponto baixo na direção da primeira corrente, vou fazer duas correntes para formar o canto novamente. E vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Dessa vez eu não volto no mesmo lugar. Vou na segunda corrente das duas que foram feitas na volta anterior e faço ponto baixo. O canto já está pronto, agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os próximos pontos, também pegando somente um fio no avesso, olha, de cada um dos pontos, para ficar com um detalhe aqui na frente do tapete. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como todos os cantos têm duas correntes, né, estão todos exatamente iguais, eu vou fazer exatamente a mesma coisa em todos os cantos, ou seja,
ponto baixo até o último ponto, depois ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos. Vou fazer a volta completa e mostro para você como fazer o arremate. Já estou completando a volta, pegando somente o fiozinho que fica mais no avesso da peça e eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro também. Então parei aqui no último ponto que está sozinho. Nesse aqui, olha, eu comecei a volta, mas se você quiser é só fazer ponto baixíssimo, né, com essa mesma cor, nesse ponto inicial. Depois cortar, passar para o avesso e fazer o arremate. Eu vou deixar uma sobra de fio aqui suficiente para fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Vou cortar. E aqui eu vou utilizar a agulha. Após o último ponto baixo, vou tirar todo o fio. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. Vou pular essa corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, então vou no próximo ponto pegando os 2 fios assim, olha. Então, o segundo ponto, pegando os 2 fios na parte de cima, passo de cima para baixo no último ponto e passo dentro da corrente aqui, olha, do primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso. Vou ajustar esse fio, o ponto aqui, olha, para que ele fique exatamente igual a todos os outros. No avesso da peça, aquela ponta de fio que eu conduzi eu posso cortar, não preciso fazer arremate, ela já está escondida nesse espaço aqui, então só cortar a sobra. E essa que eu terminei de passar aqui para o avesso, eu vou só costurar em um sentido, pular um ponto, costurar de volta e cortar. Fiz a costura aqui do fio, olha, costurando só no avesso para não aparecer aqui na frente. Agora é só cortar a sobra. E tenho aqui então 2 voltas com ponto baixo já no contorno do tapete. Agora eu vou fazer mais uma volta de ponto baixo, só que dessa vez com o azul mais escuro. E a forma de fazer é exatamente igual ao que fizemos aqui na última volta. Você vai posicionar o fio no dedo deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Pode começar em qualquer ponto, pode ser na largura, no comprimento, e é do mesmo jeito. Olha, eu vou pegar somente um fiozinho mais no avesso, dos 2 que nós temos assim em cima do ponto, pegar somente um. Vou buscar o fio para formar uma laçada e uma corrente para formar a altura do primeiro ponto baixo. É nessa corrente que finaliza com ponto baixíssimo, se não for finalizar com agulha de tapeceiro. Vou posicionar a sobra de fio para esconder e vou continuar fazendo ponto baixo, pegando somente um dos fiozinhos no avesso da peça, já escondendo também a ponta de fio inicial. Veja que eu estou repetindo tudo que eu fiz na volta anterior, a mesma coisa, olha, ponto baixo, pegando somente um fiozinho mais no avesso, vou fazer até chegar no canto. Chegando aqui no canto, olha, no último ponto, temos logo à frente 2 correntes, vou fazer também exatamente igual fizemos na volta anterior. Ponto baixo na primeira corrente, na primeira das 2, pegando somente um fio. 2 correntes de espaço para formar o canto novamente. E ponto baixo na segunda corrente. Eu ainda continuo escondendo aqui essa ponta de fio, para esconder um pouco mais, que eu comecei muito próximo aqui do canto. Fiz o canto, olha, e vou continuar fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos, pegando somente um fiozinho mais no avesso da peça, e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como eu disse, é exatamente igual à volta anterior, nos cantos também é exatamente igual, porque nós temos 2 correntes formando os cantos. Vou fazer a volta completa, e o arremate também é exatamente igual nós fizemos aqui com o azul mais claro. Já estou chegando no final da volta e aqui eu vou fazer o arremate exatamente igual eu fiz na volta anterior. Cortei as pontas de fio e tenho aqui então o tapete já com 3 voltas de ponto baixo, os cantos ficam todos exatamente iguais, com 2 correntes de espaço e finalizei então mais uma etapa. Fiz o arremate das pontas de fio e vou continuar fazendo o bico de acabamento com a mesma cor, com o azul mais escuro, que é esse 28-29. Mas aqui no canal tem vários modelos de bico de acabamento que você pode adaptar no tapete. Eu sempre termino assim fazendo voltas de ponto baixo, então não vai ser difícil você adaptar um dos modelos de bico que eu tenho aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui em cima e é só você clicar que abrem todas as opções. Para esse modelo que eu vou fazer, eu vou começar então no canto do tapete, nós temos o espaço assim com 2 correntes, vou buscar o fio, vou passar ele todo para frente e vou fazer somente um nó. Se você quiser adaptar esse bico de acabamento para outro tamanho de tapete, a conta é o seguinte, eu preciso contar o canto, todos os pontos baixos e o canto seguinte.
isso no comprimento e na largura. Aqui na largura do tapete eu tenho um total de 60 pontos. O total menos 3 e o restante dividido por 4. Então, 60 menos 3 sobram 57. 57 dividido por 4 dá um total de 14 pontos e sobra 1. Então, esse 1 ponto que sobrou significa que eu preciso usar ele de alguma forma. Eu vou fazer blocos com 3 pontos altos pulando um ponto de base. Então, para utilizar o ponto que ficou sobrando, eu vou fazer um dos blocos com 4 pontos, assim eu utilizo o ponto que ficou sobrando. Se você fizer essa conta, dá certo em qualquer tamanho de tapete. Aqui, olha, após amarrar então no canto, né, nesse espaço de 2 correntes, eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntes para deixar de espaço, vou laçar o fio na agulha, aqui ainda no mesmo lugar vou fazer ponto alto. Esse primeiro ponto que eu fiz vai ficar no comprimento do tapete e esse segundo ponto alto na largura. Para completar o primeiro bloco com 3 pontos altos, veja que eu tenho o espaço de 2 correntes, um ponto alto, os 2 próximos pontos eu vou fazer em cima dos pontos baixos. 1, 2 e já completa então o primeiro bloco com 3 pontos altos. Como eu disse, eu vou fazer bloco com 3 pontos altos, com uma corrente de espaço, pulo somente um ponto, faço novamente bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, pulo somente um ponto e faço bloco com 3 pontos altos. Por isso eu dividi o restante, né, eu descontei 3 pontos e dividi por 4. Vou mostrar aqui por que eu dividi por 4. Veja que eu estou fazendo bloco com 3 pontos, pulando um ponto. Então nós temos aqui 4 pontos. E eu descontei 3, que são justamente esses primeiros 3 pontos. Depois, olha, 4 pontos, novamente 4. Quando chegar mais ou menos na metade do tapete, eu vou fazer um bloco com 4 pontos e mostro para você que eu vou utilizar esse ponto que ficou sobrando. Já estou chegando mais ou menos na metade do tapete, você pode fazer essa adaptação a qualquer momento. Eu que vou fazer aqui mais ou menos na metade do tapete. Veja que os blocos têm, então, 3 pontos altos. Mas para utilizar o ponto que ficou sobrando, nesse bloco mais ou menos aqui na metade, eu vou fazer um ponto a mais. Ao invés de fazer o bloco só com 3 pontos, vou fazer com 4 pontos altos. Como sobrou um ponto, eu faço somente um bloco assim. Se sobrassem 2 pontos, 2 blocos assim. E se sobrar 3 pontos? Aí fica melhor você utilizar o ponto de uma outra forma. Se sobrarem 3 pontos, você vai fazer o seguinte. Um bloco com 2 pontos altos e o terceiro ponto você vai fazer no mesmo lugar aqui, olha, do último ponto. E assim você completa o bloco com 3 pontos desse jeito aqui. Isso se sobrar 3 pontos, tá? Um ponto sozinho, 2 pontos no mesmo lugar se sobrarem 3 pontos. Só existem essas 3 possibilidades, sobrar 1, 2 ou 3. 4 já dá um bloco completo, então só sobra 1, 2 ou 3 ou dá uma conta exata, né? Não sobra ponto nenhum. Então, esse bloco aqui, no meu tapete, mais ou menos na metade, eu fiz com 4 pontos altos para utilizar o ponto que ficou sobrando na divisão. Os próximos, todos com 3 pontos altos até chegar no canto e sempre com uma corrente de espaço. Já estou chegando no canto, olha, e se você fizer as contas, dá certo fazer o último bloco, olha, pula um ponto, sobraram 2, vou fazer a sequência com 2 pontos altos e completar a sequência fazendo ponto alto dentro do espaço de 2 correntes. Por isso, na contagem dos pontos, na largura e no comprimento, eu estou contando o espaço do canto também, que é onde eu faço um ponto alto. E assim deu certo, então, fazer os blocos completos aqui no comprimento. A única adaptação é um ponto que sobrou, eu fiz um bloco com 4 pontos altos. Só relembrando a conta, o total menos 3 e o restante dividido por 4 e faça a adaptação correspondente à quantidade de pontos que sobrar. Agora eu vou fazer no comprimento do tapete, veja que eu fiz então o último bloco com 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes de espaço, vou fazer ponto alto aqui no mesmo lugar. É assim que eu comecei a volta, né, fazendo um ponto alto, 2 correntes novamente ponto alto, e vou completar o primeiro bloco, então, em cima dos próximos 2 pontos baixos. Veja que eu já fiz o canto e já tenho também o primeiro bloco. E no comprimento a adaptação é exatamente igual, só que no meu tapete nem vai precisar adaptar.
No comprimento eu tenho um total de 115 pontos baixos, então o total menos 3, 115 menos 3, sobraram 112. E 112 dividido por 4 dá uma conta exata, não sobra pontos. Vão ficar aqui com 28 blocos e dá certinho chegar no próximo canto de forma assim correta com um bloco de 3 pontos altos. Como não precisa adaptação, eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, então uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos. E vou fazer a volta completa. Na largura, novamente, eu vou fazer a mesma adaptação, já que nós temos a mesma quantidade de pontos na largura do tapete. Quando chegar na outra ponta do tapete, eu vou fazer essa mesma adaptação, ou seja, um bloco com 4 pontos. Vou fazer a volta completa e mostro para você o resultado. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos no comprimento, só temos adaptação na largura do tapete, então já estou chegando aqui no final, vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto vou completar o último bloco, mas lembra que eu comecei fazendo um ponto baixo e 3 correntes. Uma corrente para completar a altura do ponto alto, 2 para deixar de espaço. Então, depende aí da quantidade de correntes que você fez para dar a altura do ponto alto, o importante é que fiquem sobrando 2 correntes. E esse ponto baixo mais corrente aqui vai formar o último ponto do último bloco. Então, vou pular um ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, olha, chega exatamente no último ponto baixo de base. E agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na corrente, olha, que fica logo após o ponto baixo, sobrando 2 correntes, vou fazer ponto baixíssimo. E assim eu completo esse bloco com 3 pontos altos e esse leque também do canto fica exatamente igual. Aqui, olha, no meu tapete, todos os blocos no comprimento foram feitos assim, com 3 pontos altos, pulando um ponto de base. Só na largura do tapete que tem um bloco com um ponto alto a mais, ou seja, um bloco com 4 pontos altos. Isso nas duas pontas do tapete, deixa eu mostrar, olha, aqui também temos um bloco. Todos os outros com 3 pontos. Mas se você fez o tapete com um tamanho diferente, é só seguir as regras aí na hora de fazer a divisão dos pontos, que dá certo fazer também. E eu finalizei então mais uma volta. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que eu tenho de espaço, então introduzi a agulha na corrente e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer ponto baixo pegando dentro desse espaço para que esse primeiro ponto fique bem centralizado. Então vou fazer um ponto baixo, uma corrente para completar a altura do ponto alto, é nesse ponto aqui, nessa corrente que eu vou finalizar a volta, e dessa vez eu vou fazer 3 correntes para deixar de espaço. 1, 2, 3, ou seja, após o ponto baixo eu fiz 4 correntes, uma para dar a altura do ponto alto, 3 de espaço. Se você quiser pode fazer mais correntes aqui para dar a altura do ponto alto, o importante é que fiquem sobrando 3 correntes de espaço no final. Após as correntes de espaço eu vou laçar o fio na agulha, aqui no mesmo lugar vou fazer um conjunto com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Essa ponta de fio aqui ainda é do início, depois eu ensino a fazer o arremate. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, esse primeiro bloco vai ficar assim, olha, com um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto, 3 de espaço, o bloco com 3 pontos altos. Quando completar a volta, eu completo esse bloco também, esse leque do canto. Aqui, após os 3 pontos altos, fiz uma corrente, vou no espaço entre um bloco e outro, nesse espaço de uma corrente, e vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou seguir assim até chegar no canto. Mesmo que, olha, na direção do bloco que tem 4 pontos altos, eu vou fazer exatamente igual. Então eu vou seguir fazendo até chegar no canto. Já estou chegando no canto, olha, fazendo os blocos do mesmo jeito, com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, só o bloco do canto é que fica um pouquinho diferente da volta anterior. Vou completar esse último bloco aqui antes de chegar no canto. E agora eu vou fazer uma corrente de espaço, no espaço aqui do canto eu vou fazer um bloco com 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar.
Um, dois, três pontos altos. Então, olha, nessa volta, no canto eu estou fazendo o espaço com 3 pontos aqui nesse leque. Nos outros espaços, somente uma corrente e bloco com 3 pontos altos entre um bloco e outro da volta anterior. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos em todos os espaços, e aqui eu preciso completar esse leque do início. Veja que eu fiz um ponto baixo e 4 correntes, sendo uma para completar a altura do ponto alto e 3 para deixar de espaço. Então faltam fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço aqui do início do canto, e esses 2 pontos precisam ser feitos com a primeira fase mais apertada. Veja que eu vou fazer uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na agulha, pegando aqui no mesmo lugar que eu comecei a volta. Vou fazer a primeira fase bem mais apertada do que normalmente eu faço. Veja que eu ainda vou apertar um pouco mais, alongar um pouquinho, completar a altura do ponto alto. Assim ele não fica solto, diferente dos outros pontos. O próximo também, do mesmo jeito. E esse, olha, eu vou introduzir a agulha, deixando ela já entre os 2 pontos e ajustar bastante para ficar um ponto entre o outro e não ficar amontoado aqui entre os pontos que já estão prontos. Vou apertar bem essa primeira fase, completar a altura do ponto alto. E para finalizar a volta, vou fazer ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo. O importante é que fiquem sobrando 3 pontos de espaço. Veja que o bloco ficou pronto, né? Esse leque do canto ficou pronto, exatamente igual a todos os outros. E assim eu completei mais uma volta. Vou começar a próxima volta e dessa vez eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes que tem de espaço aqui nesse leque. Então fiz ponto baixíssimo. Agora, introduzindo a agulha dentro do espaço de 3 correntes, vou buscar o fio formando 2 laçadas e faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Nesse mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficou assim, olha. Um ponto baixo, uma corrente, mais 2 pontos altos, ou seja, 3 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto picô com 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Vou voltar em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, pegando os 2 fios que ficam assim na frente. Vou buscar o fio e fazer ponto baixo. Assim eu prendo esse ponto picô. Ainda nesse mesmo espaço de 3 correntes, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, vou só laçar o fio na agulha, introduzir aqui no mesmo espaço, vou ajustar o ponto e fazer ponto alto. Todos os pontos eu vou fazer ajustando assim, para que fiquem lado a lado e não fiquem amontoados aqui nesse mesmo espaço. Já fiz 2, vou só girar o trabalho e vou continuar fazendo a sequência com 5 pontos após o ponto picô. 3, 4... Por mais que pareça apertado, quando a gente ajusta desse jeito, opa, peguei aqui junto o outro fio, mas quando a gente ajusta, olha, ele cabe certinho e fica lado a lado. Completei então 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Só recapitulando, eu comecei fazendo um ponto baixo e uma corrente, mais 2 pontos altos, um ponto picô, 5 pontos altos. Quando completar a volta, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço, para que essa lateral aqui do leque fique exatamente igual a essa segunda lateral. Após fazer os 5 pontos altos, eu não vou fazer corrente de espaço. Veja que eu vou pular esse bloco e ir no primeiro espaço de uma corrente e prender com um ponto baixo. Ficou assim, olha. Agora eu vou trabalhar na direção dos blocos com 3 pontos altos. Então, eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto alto. Em seguida, vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. 1, 2, 3. Vou voltar em cima do último ponto baixo que eu fiz, pegando de cima para baixo. É só contar e deixar livre as 3 correntes, pegando os 2 fios assim na frente, e faço um ponto baixo para formar o ponto picô. Vou pular o ponto do meio, vou no terceiro ponto desse bloco e faço ponto baixo em cima dele. No espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, eu vou fazer ponto baixo. E agora eu vou começar a repetir no próximo bloco. Ponto baixo na direção do primeiro, 3 correntes para formar um ponto picô, voltando aqui em cima do último ponto baixo, olha.
pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto baixo. E já vai ficando assim, olha, com esse acabamento. Eu sei que muita gente tem dificuldade com o ponto picô, então vou fazer ele um pouco mais devagar. No espaço de uma corrente, vou fazer ponto baixo. No bloco, no primeiro ponto alto, vou fazer ponto baixo também. É nesse ponto baixo que eu vou prender o ponto picô. Então, o ponto picô, na verdade, são 3 correntes de espaço. Eu vou voltar aqui nesse último ponto e fazer um ponto baixo nele, só que pegando assim de cima para baixo, olha. Pego de cima para baixo, vou fazer ponto baixo, só isso. Só vou posicionar o fio, buscar para ficar com 2 laçadas na agulha e passar nas 2 laçadas. O ponto picô é isso, é um ponto baixo, 3 correntes, novamente ponto baixo. Tem até outras formas de fazer ponto picô, depois eu vou preparar um vídeo para mostrar para vocês. Vou pular um ponto, vou no próximo, prendo com ponto baixo. E vou seguir repetindo assim até chegar no próximo canto. Veja que eu estou fazendo a mesma coisa, ponto baixo nos espaços de uma corrente e no primeiro ponto alto. Ponto picô, pula um ponto, prende com ponto baixo. Então vou seguir assim até chegar no canto para mostrar para vocês o leque completo, sem ser assim começando pela metade. Já estou chegando no canto do tapete, veja que eu vou fazer o ponto picô, aqui olha, no último bloco de 3 pontos altos, pulando um ponto, vou prender com ponto baixo, e agora vou fazer ponto baixo no último espaço de uma corrente que eu tenho antes do canto. Então, vou fazer ponto baixo, e agora já começo a trabalhar o leque aqui do canto do tapete. Após esse ponto baixo, eu vou laçar o fio na agulha, e vou introduzir lá no espaço de 3 correntes, veja que fica bem distante aqui essa laçada, não vou puxar desse jeito, vou só levar a agulha lá em direção ao espaço, vou buscar o fio, deixar ele até a metade, essa laçada aqui do ponto alto até a metade, e depois concluir o ponto alto trazendo ele em direção ao ponto baixo. Fiz um ponto alto, mas eu vou fazer um total de 5 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora eu vou fazer o ponto picô com 3 correntes exatamente igual a todos os outros, então 1, 2, 3 correntes. Vou voltar em cima do último ponto, introduzir a agulha de cima para baixo para deixar assim os 2 fios na frente e vou fazer ponto baixo. Após o ponto baixo não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e novamente 5 pontos altos ainda no mesmo espaço. 1, 2, é muito importante ajustar o ponto aqui para que eles fiquem lado a lado aqui nesse espaço. 3, 4, 5 pontos altos. E agora eu vou prender com ponto baixo no primeiro espaço de uma corrente que nós temos logo à frente. Sem fazer corrente de espaço também, olha. Só fiz os pontos altos, prendo com ponto baixo para formar o canto. Quando você fizer esse canto aqui, é importante colocar numa superfície plana para ver se não fica repuxando. Se ficar, você pode aumentar a quantidade de pontos altos. Pode fazer 6 pontos altos, um ponto picô, novamente 6 pontos altos. Se ficar formando ondulação, pode diminuir. O importante é que numa superfície plana ele não fique levantando assim, puxando para fechar como se fosse um chapéu. Os próximos pontos são sempre do mesmo jeito. Olha, eu fiz ponto baixo no espaço de uma corrente, então em cima dos blocos, né, vou fazer ponto baixo no primeiro, 3 correntes para formar o ponto picô, pegando aqui em cima do último ponto baixo. Vou pular um ponto, prender com ponto baixo no próximo e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Toda vez que chegar no canto também é do mesmo jeito. Os cantos todos têm 3 correntes de espaço e eu vou fazer esse leque do mesmo jeito. Então eu vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você. Essa é a última volta do tapete, então já estamos terminando. Já estou completando a volta aqui, olha, estou fazendo o último ponto picô antes de completar a volta. Vou prender com ponto baixo em cima do ponto alto. Ponto baixo agora no espaço de uma corrente antes do canto. E vou completar esse leque que eu comecei fazendo um ponto baixo, uma corrente, mais 2 pontos altos, né? Então, o leque completo tem a lateral com 5 pontos altos. Nesse espaço vou fazer os 2 pontos altos igual eu fiz aqui na volta anterior, com essa primeira fase bem ajustada. Então, busco o fio, deixo bem apertado aqui no pé do ponto, para ele não ficar
soltando esse espaço, olha. Vou alongar um pouquinho mais e completar o ponto alto. O segundo ponto alto, introduzindo a agulha, deixando ela entre esses dois pontos, né, o primeiro ponto e esse último que eu fiz. Ajusto bem, faço ele também com essa base mais apertada. E se você não tem agulha de tapeceiro, aqui é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que foi feita após o ponto baixo. Eu vou até finalizar para você ver que o resultado também fica legal finalizando com ponto baixíssimo. Depois é só alongar esse fio, passar para o avesso, amarrar bem e cortar as sobras. Mas para ficar perfeito e bem discreto, eu vou fazer esse arremate com agulha de tapeceiro. Então, após fazer o segundo ponto alto, eu vou cortar o fio deixando uns 15 centímetros de sobra para fazer um arremate com segurança. Agora eu vou colocar o fio na agulha de tapeceiro, essa aqui é uma agulha de tapeceiro número 14. E vou fazer o arremate pulando esse ponto baixo e a corrente. Vou direto no segundo, olha, no segundo ponto alto. O primeiro é formado por um ponto baixo mais uma corrente, então estou indo pegando os dois fios na parte de cima, passo todo o fio. Agora passo de cima para baixo, pegando os dois fiozinhos do ponto alto e dentro da corrente que foi feita após o ponto baixo, já saindo com a agulha no avesso da peça. Vou só ajustar o fio, puxar ele para o avesso da peça. E temos aqui então o leque com os 5 pontos altos completando a volta. No avesso da peça eu vou só costurar e esconder esse fio aqui nesse acúmulo de pontos para deixar ele bem firme antes de cortar as sobras. Nessa primeira puxada eu não vou apertar para não ficar repuxando o ponto. Vou pular um ponto e voltar costurando ele aqui no acúmulo de fios que nós temos no avesso da peça. Vou fazer a mesma coisa, olha, pular um ponto aqui desse lado, pegando aqui por baixo de um ponto, e vou voltar costurando mais uma vez para ficar bem firme. Se você quiser, pode dividir esse fio em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Mas aqui, olha, eu vou sair com o fio mais ou menos na metade do leque, e aqui eu posso cortar a sobra que já fica seguro. Com essa outra ponta de fio eu vou fazer exatamente igual. Eu comecei amarrando, então já temos um nó, ele já está bem firme. Mas eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro e vou costurar ele no acúmulo de fios que nós temos no leque logo acima. Então vou costurar ele levando na direção para cima e depois vou esconder ele no leque. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui o tapete pronto agora, olha, com as voltas já do bico de acabamento. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Blog do Crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!